Na Bíblia nós temos um mandamento de Deus aos pais em relação aos seus filhos, e eu quero dizer antes de mais nada que nós estaremos a partir de agora ministrando às famílias da igreja, e não sabemos quanto tempo vamos gastar nesse procedimento, mas queremos examinar cada ponto que entendemos à luz da direção de Deus é importante para trazermos aqui. Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Esse é o mandamento de Deus aos pais em relação aos seus filhos, ainda que não mencione pais nem filhos, mas diz o que é que uma criança o que se deve fazer com a criança. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Há algum tempo atrás eu participei de alguns seminários que foram promovidos, eu não lembro mais quem promoveu, mas o seminário era para ouvir um psiquiatra e psicólogo cristão que, pelo menos naquela época, gozava de um conceito muito grande. Eu não sei hoje como estão as coisas, nunca mais ouvi. Ele tem clínica em Niterói, Fábio Damasceno, não sei se alguém já ouviu falar nele, mas ele dizia o seguinte: no século XIX, até o século XIX, prevaleceu aquilo que foi um princípio que caracterizou e vem caracterizando o mundo, que é o princípio do patriarcado, ou seja, é o pai que é o chefe de família, que lidera a família, que ordena e orienta a família em tudo. No século XX, de um determinado momento em diante, nós começamos a viver o matriarcado. Não é novidade não, porque a tendência do matriarcado, ela existe não apenas do século XX para cá, mas ela ganhou muita força na metade do século XX para cá, ela ganhou muita força, mas ela existe desde o Éden, quando nós vemos que Eva buscou liderar o seu marido. E isso então é algo que vem desde lá. Isso ocorre pela omissão dos homens e pela natureza que existe, natureza humana das mulheres, no sentido de irem à frente e não saberem esperar pelos homens, que normalmente são muito lerdos, muito acomodados, são devagar. Isso é raro acontecer diferente. Mas ele diz que ultimamente estava acontecendo uma outra coisa, que ele batizou de criancardo. O que é o criancardo? Criancardo é a liderança do lar das crianças, dos filhos. Filhos ditando à mãe, ao pai, o que é que deve ser feito. Vocês já viram esse filme antes? Já, né? Pois é. E há uma mentalidade hoje, nos nossos dias, em que
Os filhos devem gozar de liberdade para se expressar, é verdade, concordo. Mas que eles devem ter liberdade de fazer suas próprias escolhas. Então a questão é: até que ponto uma criança tem liberdade para tomar suas decisões? O que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que a Bíblia determina que seja feito? Como é que se deve proceder no contexto do lar? Então, muitas vezes a gente ouve pais dizerem, perguntamos pelos filhos e eles dizem: ah, fulano não, por que seu filho não veio? Ah, ele não está com muita vontade e eu não quero forçar a barra, eu não quero agir coercitivamente, eu não quero impor a ele para vir à igreja. E desde quando o pai não tem que fazer isso? A mãe de um dos mais famosos avivalistas, de John Wesley, ela dizia que se você, pai, não quebra a vontade do seu filho ou da sua filha quando é criança, ela não vai dar boa gente. Filhos têm de ter a vontade deles quebrada. Não, agora, há uma distinção: você não pode quebrar o espírito da criança. O que significa quebrar o espírito? É quando você tira dela toda a capacidade de iniciativa. A vontade tem que ser quebrada, mas não a iniciativa, não a capacidade de agir, de tomar iniciativa. Não é isso que nós queremos dizer quando falamos que a criança tem que ser quebrada na sua vontade. O que nós queremos, e a Bíblia ensina que nós devemos fazer, é realmente levar a criança a aprender uma coisa que chama obediência. Criança não tem vontade, criança obedece. Alguém vai dizer: mas isso aí é uma coisa absurda? Não, isso é bíblico, que nós vamos mostrar na Bíblia que é assim mesmo. Os pais podem perguntar às crianças o que é que elas gostariam de fazer? Podem. Se o que elas quiserem fazer for algo que, à luz, na ótica do pai e da mãe, vai ser bom, então que se faça. Mas se não, que não faça. Olha, isso não é bom para você e eu não vou permitir que você faça isso. Ou nós não podemos fazer assim, ou não é a melhor escolha. Você pode pensar numa outra coisa e nada impede. Eu creio que a criança deve participar das decisões da família, sim, desde que isso não implique em deixá-la conduzir as coisas, fazer toda a vontade dela ou delas. É preciso então que o pai, principalmente, assuma a sua posição de pai. Ele é o líder da casa, ele é o líder da família e ele tem que liderar a sua esposa e os seus filhos. Na ausência do pai, quem faz isso é a mãe, ou na falta do pai, quem faz isso é a mãe. Mas não é a criança que diz o que deve ser feito. Nós observamos crianças fazendo birra e querendo que faça a vontade dela a todo
custo. Se nós permitirmos que os nossos filhos façam o que querem e nós nos dobrarmos à vontade deles, nós estamos criando pessoas que vão fazer mal a si mesmas, vão tornar a vida dos pais um inferno e vão ser motivo de tristeza, de dor, porque esse filho ou essa filha vai sofrer horrores por causa da sua atitude. A pessoa que é criada tendo todas as suas vontades satisfeitas, todos os seus desejos atendidos, não vai dar boa coisa não, gente. Não dá mesmo. Então é necessário que nós realmente tenhamos consciência disso. É isso que nós queremos mostrar através dos textos que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora. Os filhos devem obediência aos mandamentos e ensinos de seus pais. Provérbios 6, 20, 21 diz assim: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Alguém vai dizer, então eu tenho que obedecer em tudo aos meus pais. Enquanto você for criança, você não tem outra alternativa. Enquanto a criança é criança, ela vai ter que obedecer. E se o ensino do pai ou da mãe for contrário à palavra de Deus? Bom, quando você estiver numa idade em que você pode tomar suas decisões, você pode então escolher não fazer a vontade do pai ou da mãe se a vontade deles contraria a palavra de Deus. Mas isso não é simplesmente dizendo eu não vou obedecer vocês, eu não vou me submeter a vocês. Muito pelo contrário, a atitude do coração deve ser uma atitude de submissão. Olha, eu respeito vocês, pais, o filho. Nós estamos pensando não numa criancinha, que a criancinha não vai fazer isso. Estamos pensando já num adolescente, num jovem, que já tem idade para tomar decisões, mas ainda está debaixo da tutela dos pais. Então ele tem duas alternativas. Ele pode fazer o que o pai quer. Agora, se isso vai violentar a sua consciência à luz do ensino da palavra, ele pode dizer, meu pai, ou minha mãe, ou meus pais, eu queria dizer para vocês que eu quero obedecer a vocês em tudo, até porque é isso que a Bíblia ensina. Estamos pensando, quando pensamos nisso, em pais que não conhecem o Senhor. Então eles dirão, olha, mas eu não consigo, de sã consciência, eu não consigo fazer o que vocês estão me pedindo sem que isso viole a minha própria consciência. E eu gostaria de pedir a vocês que me permitissem não agir dessa maneira, por isso. É uma atitude de submissão, não é uma atitude de rebeldia, é uma atitude humilde, através da qual você expressa o que você pensa à luz das Escrituras. Talvez você nem precisasse mencionar a Bíblia, para os pais que não são crentes dizerem, entrou para essa religião, agora está esse negócio aí. Não, a coisa não é bem por aí. Você pode dizer, olha, simplesmente de acordo com o que eu sei, você pode até, se necessário, citar a Bíblia. Mas diga, olha, de acordo com a minha consciência, de
de acordo com a minha consciência cristã, eu não consigo fazer isso mais, ou não consigo fazer isso dessa maneira. Explicar por quê. Eu gostaria que vocês não me obrigassem a fazer isso. Nós podemos pensar nisso em filhos que são obrigados pelos pais a irem a determinados lugares que eles não querem ir por uma questão de consciência à luz da palavra de Deus. Mas eu observo muitas vezes que pais se dobram diante da vontade dos filhos quando esses, por exemplo, dizem: eu não quero ir para a igreja. E eu creio que eles devem ser trazidos sim à igreja, quer queiram, quer não. Não assim, com imposição, mas numa boa, na maciota. Eu já disse para vocês, alguns anos atrás, há muitos anos, talvez, não sei quantos anos, muitos anos mesmo, eu li a biografia do Billy Graham. E esse moço tinha 18 anos, morava numa fazenda, e seus pais eram agricultores e pecuaristas, e os pais o obrigavam a ir à igreja. Houve um determinado dia em que ele disse que não queria ir. Ele tinha 18 anos. E os pais disseram: olha, você vai. Você não vai ficar em casa. E ele foi emburrado, foi chateado, e os pais ainda obrigaram ele a sentar no primeiro banco. Sabe o que aconteceu nesse dia? Foi o dia da sua conversão. Foi nesse dia que ele teve um encontro com o Senhor. Eu não sei se você encontra ainda a biografia dele para comprar, mas se você encontrar, vale a pena. É um livro bem maçudo, mas de uma riqueza tremenda. Muito bem. Então, o texto diz: meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai, não abandone o ensino de sua mãe. Seria o caso de perguntar: o ensino e o mandamento dos pais são confiáveis? Primeiro você tem que confiar no Senhor. Se você está no lar, você não está ali por acaso. Se seus pais não são crentes, você deve orar dia e noite por eles, para que eles sejam sábios nas suas decisões que afetam a sua vida. Isso se você já tem a certeza. Se você é criança, você tem mais a que obedecer mesmo e não vai ter outro jeito. Agora, quando o texto diz essas coisas, nós estamos dentro de uma cultura judaica, de um contexto judaico, onde os pais ensinavam seus filhos as Escrituras desde a mais tenra idade, e uma criança com 13 anos já conhecia quase que de cor os 5 primeiros livros da Bíblia, o que os judeus chamam de Torá. Mas o texto diz: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do pescoço. Você não tem como amarrar algo no coração, mas é uma figura para mostrar que é algo que você tem que ter no coração. É algo para se pendurar no pescoço, como algo que não deve sair de você. Deve estar ali, te acompanhar por onde você for, por onde você andar. A obediência aos pais e à mãe. O texto menciona
os mandamentos de seu pai e o ensino de sua mãe. Por quê? Porque os mandamentos e o ensino dos pais são meios de direção e proteção para os filhos. Provérbios 6:22 diz: quando você andar, eles o guiarão. Coisa que eu e você mais necessitamos nessa vida, ou necessitamos no passado, ou necessitávamos no passado, é saber que caminho seguir, que direção tomar. Filhos têm dificuldades de tomar decisões, de fazer escolhas, devido à imaturidade e insegurança natural da idade. E Deus planejou para que os pais fossem os meios através dos quais os filhos pudessem ser guiados. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Protegendo de quê? Protegendo do mal. Filho que não apronta não tem medo de dormir e não acordar. Num contexto mais antigo, aqui está se referindo aos perigos que alguém poderia ter se fizesse coisas mal feitas. Ser pego quando estivesse dormindo e alguém tirasse a vida dele. Quando dormir, o estarão protegendo. Fala de uma pessoa que tem consciência em paz, que vai dormir também bem, não vai ser assediado por pensamentos errados, nem por espíritos malignos, porque ele está obedecendo aos mandamentos de seu pai e de sua mãe, e ao ensino de sua mãe. Quando acordar, falarão contigo. Quando você acorda, normalmente você precisa de direção para aquele dia, o que eu vou fazer, ou então você já fez isso no dia anterior. Mas quando você acorda, você vai saber o que fazer, o que não fazer, como agir, como não agir, à luz do ensino dos pais aos seus filhos. Por isso que o texto diz: quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, estarão protegendo. Quando acordar, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Por que isso? Porque os mandamentos e o ensino dos pais são meios de direção, proteção e de dar vida aos filhos. Vida. Pois o mandamento é lâmpada, instrução, luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Quando o verso 23 fala no mandamento, pois o mandamento é lâmpada, está se referindo ao mandamento do Pai que foi citado no verso 20. Por isso que no verso 23 ainda diz: e a instrução é luz. Instrução de quem? É o ensino da mãe que é mencionado no verso 20 também. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. As advertências dos pais, a disciplina que o pai impõe aos filhos, são o caminho que vão conduzir esse filho, ou essa filha, ou esses filhos à vida. Que vida? Nós podemos entender vida aqui no sentido físico. De vida, vida nova, de viver. A vida pode ser encurtada de N modos. Por desobediência aos pais,
pode acontecer em função de N fatores externos. E quando alguém desobedece os pais, ele comete erros que podem lhe custar a vida. Ele faz escolhas que podem custar a vida. Ele toma decisões que vão militar contra a vida dessa pessoa. Isso no aspecto físico, isso no aspecto emocional, e no aspecto emocional podem levar essa pessoa à morte física, a viver uma vida miserável e finalmente para o inferno. As advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida, o caminho da vida. O caminho da vida, uma vida bem-sucedida aqui, uma vida eterna com Deus. Eu gosto e sempre tenho trazido esse texto aqui, Provérbios 4, 3 e 4. Aliás, seria bom ler o texto todo, mas não vamos fazê-lo agora. Todo o capítulo 4 é de uma riqueza enorme. Esse texto fala da experiência de Salomão como filho de Davi, na convivência com seu pai. Há muitos que pensam que Salomão não teve uma vida com o pai, mas com a mãe. Porque porque Davi teve muitos filhos e não poderia dar atenção a ele como ele deveria. Mas ele diz que ele teve essa atenção. Veja o que ele diz: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele, o pai, me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Que vida é essa? Uma vida abundante aqui. E vida eterna também. Porque os mandamentos desse pai não seriam outros senão aqueles que nortearam a vida dele. E ele era um homem segundo o coração de Deus. No verso 13, para encurtar, diz assim: apegue-se à instrução. É ele dizendo, o pai dizendo a Salomão: apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Pais querem o melhor para os filhos. Então, instruam-nos, disciplinem-nos, façam o melhor para seus filhos. E o melhor está aqui nesse livro. Quando os filhos não ouvem seus pais, eles perdem os seus olhos. Porque os olhos dos filhos são os pais. Provérbios 30, 17 diz assim: os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Os olhos de quem zomba do pai são filhos que não obedecem, são filhos que zombam mesmo, literalmente, dos pais, desafiam os pais, desrespeitam os pais, desobedecem literalmente os pais. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe. É uma forma
de dizer a mesma coisa de duas maneiras. O texto diz: serão arrancados pelos corvos ou corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do arbusto. Isso não quer dizer que o texto está dizendo: olha, você vai ser amaldiçoado, um corvo vai te pegar desprevenido aí na rua e ele vai arrancar os seus olhos, ou qualquer outro arbusto que exista por aí, quando você menos esperar, ele vai vir contra você e vai arrancar seus olhos. Nada disso. É uma linguagem figurada. Significa que realmente se você zombar do seu pai, e se você desobedecer a sua mãe, ou se o filho fizer, ele vai perder a visão. Porque os olhos dos filhos são os pais. Os filhos enxergam através dos pais. Ah, mas eles têm olhos. Sim, tem olhos para ver o que eles querem, do jeito que eles querem. Eles veem o mundo na ótica de uma criança, de um adolescente, de um jovem. O jovem, a criança, o adolescente, o jovem, tem uma visão do mundo, muitas vezes cheia, uma visão fantasiosa e uma visão que não é necessariamente a melhor. É por isso que muitas vezes, quando as crianças, até uma certa idade, eu não sei porque eu não me preparei para dizer o que eu vou dizer, alguém já disse que as crianças, até uma certa idade, elas admiram o pai ou a mãe, ou os dois, e acham eles as pessoas mais fabulosas do mundo. À medida que eles vão crescendo, na fase de adolescência, eles já começam a ver com certo cuidado os pais, e já não os acham esta assumidade que eles pensavam que eles eram, não o veem mais como seus heróis, como alguém a quem eles devam imitar. E à medida que o tempo vai passando, ainda na idade jovem, vai chegar um momento que os filhos vão chegar ao ponto de dizer: olha, meus pais não sabem nada. Mas ele casa, ele constitui família e ele começa a enfrentar os problemas que os pais, e eles já não pensam muito como pensaram há pouco tempo. E eles vão começar a pensar: meus pais tinham certa razão. E vai chegar num ponto mais maduro em que eles vão chegar assim em conclusão: realmente meus pais estavam certos. Então, quem recusa o ensino e a disciplina que Deus planejou para os filhos através dos pais, vai andar em densas trevas. Provérbios 4, 18 e 19 diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Ele vai vendo, ele vai enxergando, e vai enxergando melhor cada dia mais. O mesmo acontece com os ímpios, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem quem tropeça. Isso acontece com quem tem os seus olhos arrancados pela desobediência ou por falta de ensino e disciplina. Criança, como todo ser humano, é inclinada à prática do mal e por isso precisa de amor, precisa de ensino, precisa de repreensão, precisa de correção, precisa de instrução na justiça.
Por isso os pais devem amar, devem ensinar, devem repreender quando necessário, corrigir e instruir novamente seus filhos na justiça, por meio das Escrituras. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso se aplica literalmente no contexto entre pais e filhos, embora o texto não tenha tido essa finalidade. Aqui fala que através das Escrituras, as Escrituras são úteis para ensinar, e pais devem ensinar as Escrituras aos seus filhos. E nós temos aqui algumas etapas do ensino e da disciplina. Você ensina a criança. Se ela fizer o que você diz para ela fazer, ótimo, mas se ela não fizer, você vai repreender. A repreensão faz com que a criança se desvia do caminho do Senhor. Quando ela, então, se torna digna de repreensão. A repreensão faz com que ela pare. Ela saiu do caminho. Você repreende, ela para. Mas a repreensão não é suficiente. É necessário que a criança seja corrigida. A correção implica em que ela deve voltar para o caminho da retidão. Para isso ela vai dar meia volta e vai buscar novamente o caminho da retidão. Então veja, você ensina, se necessário você repreende, a criança para, você corrige o curso da vida dela, ou a direção que ela estava seguindo, e instrua novamente: ó, o caminho é esse. Esse é o caminho do Senhor. Esse é o caminho reto. É isso que você deve fazer. Quantas vezes? Quantas forem necessárias. Quanto mais cedo isso for feito, melhor. Há quem pense, eu já disse aqui muitas vezes, que uma criança pode aprender até os 9 anos. Esse é um conceito moderno. Mas um conceito mais antigo diz que a personalidade, o caráter de uma criança é forjado até os 6 anos. Depois disso, o essencial já foi feito. Então, a idade de moldar o caráter de uma criança é enquanto ela não chegou até os 6 anos. Depois disso, ela já aprendeu quase tudo. E é difícil você mudar certas coisas na criança. Isso não significa que você vai entregar os pontos, não. Mas que é muito mais complexo isso aí. Caráter, personalidade, tudo isso é forjado até esta idade. Então, você vai ensinar, vai repreender, vai corrigir, instruir na justiça. Com que finalidade? O texto diz: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para que o seu filho, a sua filha, seja apto, ele e ela apta para viver nesse mundo sem se deixar afetar por ele, sem se deixar influenciar pelo mal, viver aqui como cidadão do céu, para que ela esteja preparada para viver bem à luz da palavra de Deus, para que ela possa fazer tudo que tem que fazer
Nós não preparamos filhos para nós preparamos filhos para o mundo. A disciplina requerida dos filhos por seus pais é prova de amor por eles, prova que os pais realmente amam seus filhos. Hebreus 12, 5 a 8 nos deixa saber isso. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Quando o filho é repreendido, ele não deve ficar magoadinho, normalmente fica mesmo, né? Mas aqui a palavra naturalmente aqui é para os adultos, aqui nesse texto de Hebreus, mas ela caracteriza a relação entre pai e filhos. O pai aqui é Deus e os filhos somos nós. Então, quando Deus nos repreender, não é porque Ele quer o nosso mal, é porque nós estamos agindo erradamente. E eu sou repreendido muitas vezes e a duras penas. Normalmente não fica barato quando eu transgrido um princípio que Deus estabeleceu. Ele vem e puxa a orelha mesmo e dói quando ele não vem com vara. Ele não dá moleza para mim. Ele não dá moleza para os seus filhos. Você observa que o mundão aí apronta e parece que não acontece nada com eles, mas vai fazer você para ver o que acontece. Isso é uma evidência de que você é filho, porque filho é tratado como filho, e filho deve ser corrigido. É isso que o texto vai dizer: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? A Bíblia está falando que deve ser. Nós sabemos que nem sempre é assim. Ainda mais com esse negócio hoje que pai não pode bater no filho. Pai não pode disciplinar o filho fisicamente. A Bíblia ensina totalmente o contrário. Nós não somos a favor da violência, não somos a favor de maus tratos. A Bíblia não ensina isso. Mas ela ensina que filhos têm de ser disciplinados. E quando a Bíblia fala em disciplina, é algo que dói, é algo que realmente dói. Pois, verso 6, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? E no verso 8 ele diz: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O que o autor, movido pelo Espírito de Deus, o autor da Epístola aos Hebreus, está dizendo é o seguinte: se alguém não é disciplinado, é porque ele não é filho. Vira a seriedade? O filho tem que ser disciplinado, a filha tem que ser disciplinada. Naturalmente,
Bom, depois a gente entra nesse detalhe, eu não quero entrar agora. O que o texto está dizendo, então, que a disciplina é para os filhos. Você não disciplina o filho de um estranho. Você não vai corrigir uma pessoa que não é seu filho. Você não tem autoridade sobre ninguém, a não ser sobre seus filhos. Esse você pode corrigir, esse você deve ensinar, você pode repreender, pode corrigir e reeducar novamente no caminho que deve andar. Mas você não vai disciplinar filhos dos outros. É de bom alvitre os pais não se meterem na vida dos filhos, na criação dos seus filhos, ou seja, dos nossos netos. Mas eu mesmo me deixo eu mesmo. Se tiver na minha casa, eu falo. Os gêmeos já estiveram lá em casa algum tempo, e eles são ativos, vocês nem imaginam. É claro que eles tinham um ano, quanto tempo, Bia? Mas eles aprontavam, né? Eu ia lá dentro, buscava um chinelo e dizia, olha, está aqui. Se vocês repetirem o que vocês estão fazendo, vocês vão apanhar. Olha, é grande, dói. Quando os pais chegavam, eles iam lá contar. Pode contar. Eles ficavam pianinhos. As meninas da Letícia também, às vezes eles saíam, já ficaram conosco 1, 2 dias. E eu não fazia diferente também, não mostrava o chinelo, olha, você conhece esse chinelo? Depois de mostrar, eu só falava no chinelo. Na hora o negócio funcionava. Nunca precisei usar o chinelo, mas eu usaria sem. Pais que deixam de disciplinar seus filhos não os amam. Provérbios 13, 24. Quem se negar a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, é esse o ensino da Bíblia. E som. Filhos precisam ser disciplinados, educados, instruídos, repreendidos, corrigidos e novamente ensinados. A Bíblia ensina que a vara é excelente instrumento de disciplina que os pais devem usar com seus filhos. O texto diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. A insensatez, criança é tola, criança não sabe o que faz, ela não pode fazer o que quer, do jeito que quer, quando quer. Criança birrenta, olha, devia tomar uma surra. Que na rua não dá mais para fazer isso, não.
Então, a Bíblia ensina que a vara é um excelente instrumento de disciplina que os pais devem usar com os filhos. Então, estávamos dizendo que filho é insensato. As crianças pensam como crianças, agem como crianças, tudo para ela é brincadeira, e tem o seu momento de brincar mesmo, e elas têm de ter essa liberdade. Mas chega um momento, olha, aqui parou. Você vai até aqui, daqui para cá você não vai mais. Ah, eu estava falando de birra, né? O que acontece quando uma criança faz birra? Ah, eu quero isso, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser nada. Aí que não tem mesmo. Não vai dar nada, vai engolir seco. O que você quer não vai receber dessa maneira, não. Se você mudar de atitude, a gente pode pensar em te dar o que você está querendo. Mas agora você não vai ter. Tem criança que diz, eu quero, tem que ser, tem. Enfia, não dá. Na rua não dá. Mas você diz assim no ouvidinho dela, olha, quando chegar em casa, prepare-se porque você vai tomar uma surra. E vara, pode ser de vara. Eu já apanhei de vara de marmelo. É fininha, dói, que é uma coisa, né? Minha mãe batia nas pernas. E já apanhei muito do bumbum mesmo, com chinelo, com escova. Antigamente tinha uma escova com cabo. Eu tenho uma lá em casa de recordação ainda. Já sem a maior parte dos cabelos dos como é que chama? Dos fios de, sei lá. Mas aquilo doía, era bom. Doía bastante. Eu vou ter que desligar aqui e ligar outra vez, porque aconteceu alguma coisa aqui que... Pode dar. Então, a vara da correção dá sabedoria. Quando os filhos são entregues a si mesmos, como é que a criança fica sábia? Quando você corrige, disciplina, ela vai aprender que ela tem limites. Criança não pode ficar sem limites, senão ela vai crescer uma criança insegura. A segurança está nos limites. Ela precisa saber até onde ela pode ir e até onde ela não pode mais ir. Ela tem que saber o que pode e o que não pode. Isso é que dá segurança a uma pessoa, desde a mais tenra idade até quando ela ficar adulta. Ela precisa saber o que ela pode e o que ela não pode fazer. Então, nós precisamos de ter parâmetros, nós precisamos de ter norte, nós precisamos de ter direção. E se a criança não tem isso, ela fica sem saber o que fazer. Filhos entregues à sua própria vontade envergonham seus pais. Provérbios 29:15 diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. E o pai também. É aquela situação, né? Os pais não disciplinam os filhos, não corrigem eles em casa,
E quando chega na rua, muitas vezes eles aprontam e fazem um mal. Aprontam. Muitas crianças rolam no chão. Bom, aí os pais dizem: ah, não foi isso que eu te ensinei. Foi isso sim que você ensinou. Eles são exatamente o retrato do que você é com eles, ou do que você dá a eles em casa. Os pais ficam profundamente envergonhados quando os filhos os fazem pagar o maior mico. Quando isso acontece? Quando eles aprontam. Outra coisa, quem disciplina seu filho tem paz agora e no futuro. Discipline seu filho e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Se você quer ter paz na velhice, se você quer ter paz nos últimos tempos de sua vida, ou mesmo na fase da idade madura, então discipline seus filhos, senão eles vão lhe causar muito aborrecimento, vão entrar por caminhos tortuosos, vão fazer coisas erradas, e você vai dizer: ah, não é isso que eu queria. Não é que queria, mas foi o que você deu para eles, porque você não gastou tempo instruindo, você não gastou tempo repreendendo, você não achou tempo para corrigir, você não achou tempo para ensinar novamente. Essas coisas têm que ser feitas principalmente na idade em que a criança aprende. Eu não esqueço nunca de Larry Boy contando que ele tinha um filho e que esse filho devia ter 2 anos ou mais, pouquinha coisa mais. E eles estavam conversando e o filho saiu de perto deles e foi caminhando para atravessar uma avenida perigosíssima. E ele foi direto para atravessar essa avenida. Ele simplesmente chamou o nome do filho e disse: pare. O filho parou. A criança tinha pouco mais de 2 anos, se tinha 2 anos. Como é que ele ensinou essa criança a parar quando ele falava? Ele disse que batia, quando ele ia pegar uma coisa que não podia, dizia, batia na mão e dizia não. Ou pare. Aliás, não foi pare que ele disse não. Ele disse não. Ele não. Então a criança aprendeu o não através da dor na mão, batendo assim nas costas da mão. Olha, não. Eu não sei de vocês, eu quando era criança apanhei muito na mão. Vocês já apanharam na mão? Alguém apanhou aqui na mão? É só os velhos. Os velhos não. Só a velha guarda assim. Pois é, mas eu apanhava assim. Ia pegando um negócio, batia. Então, quando ele disse não, a criança já estava condicionada a parar de fazer o que estava fazendo. Ele simplesmente disse: fulano, não. Ele parou. E alguém foi lá e correu, não sei se foi ele, e tirou o filho de lá, antes que ele atravessasse a rua. Eu vou parar por aqui. E a gente continua, se Deus permitir, no próximo domingo.
Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse sobre como vem sendo a sua relação com seus filhos, ou como vem sendo sua relação de filho em relação aos seus pais. Se você não foi devidamente instruído, orientado, guiado quando criança, e você hoje conhece o Senhor, você tem um caminho para seguir. É muito mais difícil, é muito mais complicado, mas você tem como sair de uma situação que acompanhou você durante tanto tempo. E você pode refazer sua vida. Mas se você tem filhos, ou se você pretende ter filhos, você tem uma ótima chance de, através deste ensino da Bíblia, fazer aquilo que é certo, aquilo que deve ser feito, para que você não colha os resultados de uma má formação por pais que não conheceram o Senhor, por pais que não aprenderam isso. Eu vim de uma igreja onde isso nunca foi ensinado. Eu estive lá durante 18 anos, nunca ouvi uma mensagem semelhante a esta. Porque isso não se ensinava. Eu vim aprender isso em outros lugares, em outros cursos que eu fiz ao longo da minha vida. Então fale com Deus, se for o caso, peça perdão a Deus por você não ter agido como devia, como filho, ou não estar agindo como deve, como pai. E faça o propósito de ser mais cuidadoso e de obedecer a palavra de Deus quanto ao que Ele tem planejado para você e para os seus filhos.